Hoje nós estamos debatendo a origem da vida, um tema top. E deixa eu só fazer uma correção no crédito do Gustavo. Eu falei que ele era... Eu errei a universidade, eu falei UFRJ, mas na verdade ele trabalha na UERJ, correto? É isso aí, vamos lá. Bem, eu não sei com quem que eu ainda volto, eu fiz um comentário. A gente estava comentando sobre a origem da vida, né? Realmente, como a professora Cláudia comentou, quando Darwin propôs a teoria da evolução, não se conhecia muito bem a vida, né? O máximo que você conseguia ver era uma célula, ela era descrita como algo amorfo, sem nada dentro. Hoje a gente sabe que a célula ela tem o núcleo com DNA lá dentro, tem muitas organelas ali, tem muitas fábricas que produzem, que se organizam. Então, esse conhecimento foi crescendo e a gente diverge num ponto, nesse mesmo ponto, né? Para a evolução, tudo hoje que nós conseguimos corrobora aquela teoria que o Darwin comentou, que o Darwin propôs, né? Mas me parece que não. Me parece que, na verdade, ela está seguindo um outro ponto, né? Porque quando a gente fala que é a origem da vida, né? Vamos buscar aqui o tema do nosso programa. Quando a gente fala que é a vida, ela se iniciou numa sopa primordial ou em águas quentes da profundeza do mar, e a partir daí compostos inorgânicos se juntaram e começaram a se replicar, então se replicaram, passaram a ter um invólucro entre eles e começaram então a dar novos descendentes, né, aquelas células, e foram evoluindo. Pelo nosso conhecimento hoje, a gente sabe que compostos inorgânicos, eles não têm a tendência de se juntar espontaneamente. Você pega uma proteína e coloca ele dentro da água, o que vai acontecer é ela se dissipar, ela vai se desfazer toda ali. Então, a gente discute isso, como é que algo que hoje, que a gente, pelo nosso conhecimento, a gente não consegue reproduzir no laboratório, a gente não consegue ver isso, por que isso aconteceu lá atrás? Então, e se ela se juntou? Hoje, a gente não chama o código genético inapropriadamente. A gente diz que é o código genético, né, o DNA ou o RNA, porque ele é literalmente um código. Ele tem as suas bases nitrogenadas organizadas especificamente para produzir novas proteínas, para se replicar. Como é que isso pode ter sido feito ao acaso para gerar um novo DNA, para gerar um novo RNA? Né? Hoje, a principal teoria que está atual, né, é o mundo do RNA, né? Não foi nem a proteína. O que é RNA? RNA é uma proteína também orgânica que participa da produção de proteínas, né? Todos nós somos proteínas, né? Nosso corpo funciona pelas proteínas. Então, o RNA ele é um composto orgânico que participa justamente de pegar o nosso código genético, né? O nosso DNA, né? Que a gente conhece, e ajudar esse DNA a fazer uma proteína, né? Que é o que nos move. Então, antigamente, eu vou terminar, quando a gente tem um RNA, ele precisa ter uma sequência específica. Para que você tenha uma sequência de 200 bases, né? Ele é composto por bases nitrogenadas. Um mínimo RNA, por exemplo, ele precisa ter uns 150, 200 bases nitrogenadas. Ele precisa ter uma sequência específica. Para você conseguir isso, probabilisticamente falando, quando a gente coloca a matemática ali, a ciência ali, é impossível que ele gere uma sequência específica para conseguir produzir um novo RNA. E mais, para a gente fazer um novo RNA, a gente precisa de várias proteínas juntas. Hoje a gente sabe que é isso, né? Mas para fazer proteína precisa de RNA, né? Então, como é que um RNA ele conseguiu fazer uma proteína se no começo a gente não tinha essa proteína? Então, a gente acaba esgotando todos os recursos do universo inteiro, tá? Se a gente pode colocar aí 13 bilhões de anos, que é a idade do universo, a gente não vai conseguir aleatoriamente fazer com que tenha ali um RNA com a sequência ideal para se produzir um novo RNA. Então, vamos primeiro falar na impossibilidade. Você falou que era impossível. Dentro de um contexto científico, probabilidade zero, na verdade, não existe.
Se a gente está trabalhando com ciência, a gente sempre tem que considerar, desde que você tenha evidências para aquilo, você tem sempre que considerar a possibilidade, mesmo que pequena. Então, eu li num artigo no jornal que o professor Eberlin, que também é desenhista inteligente, também é brasileiro, ele conseguiu medir a probabilidade do surgimento da vida ao acaso. Então, no primeiro cálculo dele, era 1 sobre 10.937, 35, alguma coisa assim. Mas logo depois ele refez o cálculo. E aí a probabilidade ficou bem maior, ainda era bem pequena, 1 sobre 195, 10 elevado a 195. Então, Desculpa, na verdade... Cláudia, esse cálculo para nós, assim, que estamos ouvindo mais dele, não faz muito então sentido. Estava em tempo, estava em probabilidade. A gente está falando unidade, de probabilidade. Esse número é probabilidade. Então, significa que para você ter esse evento único de origem da vida, você precisaria ter 10 elevado a um número muito pequeno, né? 1 sobre 10 elevado a um número muito grande, ou seja, daria uma probabilidade muito pequena, com muitos zeros, né? E você precisaria desse número de situações para que esse evento ocorresse uma vez. Então, esse número de situações, segundo o professor Eberlin, não teria condição de acontecer. Só que a diferença do primeiro cálculo dele para o segundo já foi uma diferença absurda. Então, num terceiro, por exemplo, poderia diminuir ainda mais, né, esse denominador. Ou aumentar. Cientificamente, com o conhecimento, né, não sabemos. Pois é. Na verdade, esse cálculo, né, e aí eu vou discordar do Gustavo, esse cálculo, na realidade, a gente consegue sim formar moléculas mais complexas, moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Espontaneamente. Como é que a gente faz isso? A gente pega um sistema fechado, isso na verdade foi feito a primeira vez em 1950, 59, no final da década de 50. Então, você pega um sistema fechado com o ambiente e aí você coloca moléculas inorgânicas. Então, você pode colocar amônia, água e outras moléculas. E você dá descarga, você carrega, por exemplo, eletrodos, né, com eletricidade e com aquecimento. Então, você dá a esse sistema energia. Né? Essa energia são fontes de energia que a gente entende que seriam abundantes numa Terra primitiva, porque os raios, por exemplo, os raios poderiam suprir essa energia dos eletrodos e regiões próximas a vulcões poderiam suprir essa energia que a gente colocou no sistema através de uma chama, né, de um fogo ali no sistema. Então, em uma semana, dá licença, nesse sistema, a gente consegue produzir, sem nenhuma interferência, aminoácidos, que são as bases das proteínas. Eu imagino que você esteja falando do experimento de Stanley e Miller. Isso, que já foi repetido várias vezes, não foi só esse experimento, já foi repetido várias vezes, mudando as substâncias e mudando, na realidade, as substâncias mais e mais complexas que foram formadas. É o experimento... Inclusive bases de DNA. Né? Um experimento clássico na biologia, né? Quando nós estamos, desde a verdade do ginasial, né? Estou meio antigo, né? Mas do ensino médio, na faculdade, é o que a gente aprende. Você é do meu tempo, falar em ginásio. E tem umas particularidades nesse experimento, né? Primeiro, como ela falou, foi um experimento fechado, um experimento controlado, né? Feito num laboratório que você tinha o objetivo de chegar a um ponto. Teve umas premissas um pouco que hoje nós sabemos ser erradas no experimento Stanley Miller. Ele considerou a Terra,
a Terra inicial, né, como contendo amônia, esse tipo de coisa. Hoje a gente sabe que a Terra naquela época não era assim, né? Ela é muito provavelmente completamente diferente desse cenário que naquele tempo realmente se achava isso. Hoje a gente sabe que a Terra, antigamente, ela tinha uma configuração muito diferente, porque ela era sem forma e vazia, pelo menos. A gente acha aminoácido em cometas, a gente acha então, assim, aminoácidos são abundantes, né, que são as bases das proteínas. Então, primeiro, era um experimento que hoje ele não poderia ser transcrito, né, poderia se reportar à Terra antiga, né? E ele fez lá alguns aminoácidos, realmente foi feito aminoácido, isso foi algo sensacional. Num ambiente que você não tinha nada para degradar aquele aminoácido. Se fosse num ambiente natural, nós teríamos ali vários compostos que naturalmente degradariam esse aminoácido, degradariam a ligação desse aminoácido. E como hoje a gente conhece que a Terra era diferente, era uma Terra basicamente oxidante, uma Terra altamente oxidativa, que qualquer coisa que se formasse ali, nesse cenário que a gente conhece hoje, ele se degradaria rapidamente. E eu volto na informação, né? Tudo bem, vamos formar aminoácido, né? Ele precisa ter ali, então, que esses aminoácidos diferentes, eles conseguiu formar ali 3 ou 4. Não só aminoácidos, bases nucleicas também, né? Que são a base do DNA ou do RNA. Na verdade, o RNA é um ácido nucleico, ele não é uma proteína. Isso. Né? E você precisa colocar ele em ordem. E esse ácido nucleico, o RNA, na verdade, ele é material genético, né? Material genético é o que os pais passam para os filhos, né? Através dos gametas. Então, o RNA e o mundo do RNA que foi mencionado, na realidade, indica que um início da vida seriam moléculas de RNA autorreplicantes. Então, a gente teria um primeiro mundo biológico, moléculas de RNA autorreplicantes. Então, esse é o conceito que nós temos, realmente, poderia ter isso, né? Mas a gente não tem evidência disso. A gente não tem evidência de que um RNA começou a produzir outros numa sequência específica e aí daí seguiu a sua linha evolutiva, né? Vamos fazer o seguinte, como sempre, né, o reloginho ali nos empurrando. O que eu percebo? Que de um jeito ou de outro, por isso que eu usei aquela palavra no início, o mistério. Você tem que ter fé, meu irmão. Você tem que ter fé na tua teoria. Você tem que... Não, sério. Não é a fé religiosa, mas assim, são postulações científicas que, digamos assim, esbarram com questões de probabilidade, sim, admissível. Eu já vi, é óbvio que não, porque poderia e se haveria, era, não é aquela coisa, era assim, não tem como alguém afirmar. Em ciência não tem isso. Exatamente, mas, Cláudia, é justamente isso que eu estou falando, que de alguma forma, porque muitas vezes, que me leva justamente ao tema do terceiro bloco, a ciência é passada como aquela coisa inquestionável. Entendeu? É justamente o oposto. Quando você estuda, exatamente. O inquestionável é a religião. A ciência, ela é questionável em sua essência. A crítica, Pois mas, por exemplo, fazem parte da nossa rotina. De hoje a gente vê, e claro que não é você que vai ter resposta para isso, você está aqui para debater essa questão. Mas me preocupa, por exemplo, eu vejo hoje que em muitos livros escolares, a teoria da evolução não é citada. E a teoria a teoria do criacionismo não é citada. E a teoria, porque ela é uma teoria, como você acabou de dizer. Você acha não ela é mais uma teoria crível. Científica, ela não é uma teoria científica, mas ela é uma teoria. Mas é uma teoria, entendeu? E eu concordo com o fato dela estar ausente dos livros didáticos. Mas vamos fazer o seguinte, você vai dizer por quê já. Beleza. Porque a gente tem que ir ao intervalo.